Poeta, que vos fala Alf, neste 13 de agosto de 2020, nesta quinta-feira, um estudo sobre a segunda carta de Paulo, do excelentíssimo apóstolo Paulo, a Timóteo. Nós iríamos fazer hoje o estudo sobre a Epístola de Hebreus, mas ainda vamos nos preparar melhor, porque esta epístola é de suma importância. Eu digo, suma dificuldade essa epístola de Hebreus. Ela é a janela para todo o Antigo Testamento do cristão. Então vamos proceder hoje a essa importante carta do excelentíssimo apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda epístola. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade. Mais uma vez estamos aqui transmitindo na Rádio Voz de Jesus o estudo da segunda epístola de Timóteo, a Timóteo do excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, na inspiração do excelentíssimo apóstolo Paulo. Abençoa, Senhor Deus, nossa mente e coração, nosso entendimento para transmitir a Tua palavra santa da vida eterna. Em nome de Jesus, te pedimos a Sua cruz e seu sangue. Amém. Aqui Paulo diz, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Interessante nós falarmos dessa promessa da vida, que Paulo chama a atenção, antes de começarmos a leitura e o estudo. Se você aceita Jesus, você tem uma vida melhor, você tem uma vida vitoriosa, você tem uma vida protegida, tanto das potestades, dos principados, das potestades, como também dessa ansiedade do mundo que está dissuadindo nações contra nação. Nós estamos vivendo plenamente aquele período de Mateus 24, que Jesus disse: se levantará nação contra nação, reino contra reino, etnia contra etnia. Então vemos aí os protestos do racismo. Ninguém sabe racismo de que lado nem para quem, né? Mas racismo de branco contra negro, de negro contra branco, de índio contra negro, de negro contra índio, por aí vai. Nós estamos vivendo, então, essa dissuasão nuclear, armamento, arma, se prepara para guerra, dissuasão militar. Então, os navios passam um do lado do outro, cheio de bomba, né? Para um dissuadir a outra nação, e os tribunais internacionais estão tendo trabalho aí 24 horas para evitar esses conflitos. Então, nós estamos vivendo plenamente aquilo que Deus diz, que é a perda da qualidade de vida. E até armas como essa peste da China, esse vírus sintético de Wuhan. Eles sabem o que estão se tratando, né? Um governo que tem um laboratório, né? Que tem quarta dimensão de ciência virológica, sabe o que se aconteceu lá e como é que se contaminou o mundo todo? É claro que eles sabem, não são inocentes. Eles espalharam esse vírus porque quiseram, não precisa de investigação, né? A gente sabe que foi isso. Agora, como é que vai fazer o julgamento desse povo, né? Desse regime comunista genocida da China, tão poderosa, né? Se fosse um país ecozinho, pequeno, fraco, eu acho que já teria resolvido a questão, mas é uma questão muito mais complexa. Então, Paulo está dizendo, o excelentíssimo Paulo está dizendo que nós temos uma promessa de vida em Cristo Jesus. Por isso nós estamos protegidos por esta promessa em Cristo Jesus, do apóstolo excelentíssimo Paulo, que é maior do que esses professores de literatura, esses professores de filosofia, esses doutores do mundo, que estão amontoando que nem uma montanha de tanto conhecimento e livro, e não tem nenhuma promessa de vida, nem para eles, nem para o mundo. Mas Jesus Cristo trouxe na cruz a promessa de vida para nós. Tanto aqui como essa vida adâmica, nesse tabernáculo terrestre de Adão, do velho homem, como a promessa de vida no novo tabernáculo, corpo celeste. E é dessa vida que nós vamos tratar no estudo de 2 Timóteo, para que você, se não aceitou, aceite Jesus.
se reconcilie ou mantenha a sua paz, o seu conforto e a sua consolação no Espírito Santo. Verso 3 do capítulo 1, 2 Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia lembro das suas lágrimas, e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé, Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Por esta razão venho lembrar-lhe que é vivo o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então esse foi o passo da grande obra de Cristo. Ele mostrou a imortalidade que os gregos, as culturas pagãs não tinham. Não tinha perspectiva de ser imortal, voltar para viver na terra e a terra ser renovada, como Cristo trouxe na sua ressurreição depois da cruz, essa imortalidade pelo Evangelho. E é esse Evangelho que o excelentíssimo Senhor Jesus trouxe, iluminou e inspirou a Paulo para nos comunicar nessa segunda carta de Timóteo, que ele escreveu da prisão de Nero, em Roma, e ele iria ser executado dessa vez. Ele não estava pensando mais na sua libertação, mas na sua libertação do tabernáculo terrestre desse corpo de Adão e para a promessa de um novo corpo celeste de 1 Coríntios capítulo 15. E Paulo diz, por isso estou sofrendo estas coisas, esses sofrimentos, mas Cristo destruiu a morte. Então Cristo ele destrói a morte mesmo. É o único Deus que destrói a morte. A morte no Egito era acalmada, era apaziguada, então eles faziam pirâmide, enterravam seus tesouros, seus servos junto com o faraó, e eles faziam um acordo, uma amizade com o Deus da morte no lago de fogo, e desciam lá para que o Deus da morte não atormentasse muito eles lá no inferno. Mas Jesus destruiu a morte na cruz, né? Ele destruiu porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, tirou o poder da morte. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, verso 12, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado aquele dia. Então, aí Paulo dá razões para nós não nos envergonharmos do evangelho, persistirmos e resistirmos, porque ele conhece a Jesus, conhece o evangelho. 2, esse Jesus é poderoso tanto para vencer a morte como para cumprir as promessas do Evangelho. Por isso nós não nos vergonhamos e não desistimos, porque ele tem um dia preparado para nos dar toda essa recompensa. Um dia em que ele julgará o mundo, que ele nos arrebatará a igreja. Paulo ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 4, de 15 a 18. E aí Paulo fala, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor e que há em Cristo Jesus. Naquele nosso último vídeo, foi a Epístola de Tito, nós fizemos um comentário sobre a nova língua da esquerda, da ideologia comunista, socialista, que está nas universidades, proibindo falar a palavra creio, proibindo falar a palavra homem, a palavra mulher. Só pode falar agora gênero, não pode falar em creio, nem criação, porque senão você vai dizer que existe um Deus criador. Então esses ateus satanistas, que o ateísmo, eu falei, é um gênero maior do satanismo. Eles abrigam todo tipo de satanista. Aquele ufológico dos híbridos, etc., aquelas fantasias, também muita fantasia, e engenharia real genética orgânica, né? Que eles são especialistas na engenharia genética de vírus, de híbrido humano com réptil, etc. Eles fazem todo, eles promovem satanistas, ateus ou teístas do diabo, etc., dos orixás. Eles promovem todo tipo de astrologia. Então eles promovem todo tipo de satanismo e engenharia genética com réptil, com humano, com
aborto com transexual, que querem contaminar e corromper a mente das nossas crianças, nossos jovens, já na universidade, que é o laboratório de corrupção da mente das nossas novas gerações. E Paulo está nos advertindo, mantenha a Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras. Então a gente tem que ter o nosso dicionário. Não podemos aceitar o dicionário da desinformação semântica das palavras, da gramática, da natureza, desnaturação. Então o que os satanistas fazem é a destruição da terra, por isso eles serão julgados severamente por Cristo, o Criador. Porque eles desnaturam o gênero humano, eles desnaturam a espécie humana, a natureza humana, as suas guerras nucleares, desnaturam o polônio, o plutônio. Einstein, aquele cientista famoso aí, conhecido, não pelas bondades que ele fez, mas pelas maldades da bomba atômica, né? Ele fez, e as mentiras da Terra, bola giratória molhada, e ele disse que o plutônio era desnaturado para produzir a bomba atômica, né? Então é o que eles estão fazendo. A partir do século XX, o homem com esse pensamento chamado moderno, satanismo moderno, satanismo da modernidade, né? Que está no fim, graças a Deus. Agora os conservadores estão se levantando contra esse satanismo da modernidade, que na literatura era Mário de Andrade, Oswaldo Aranha, a Semana de 22, né, de São Paulo, e aí depois virou o comunismo satânico socialista do Fórum de São Paulo, que está agora, nós estamos combatendo com essa nova língua, etc. Então o cristianismo está nesse combate acirrado contra o demônio, contra o diabo, toda hora, todo momento. E Paulo nos recomenda exatamente como fez a Timóteo: guarda as sãs palavras, porque é preciso a palavra e o conceito do nosso imaginário, da realidade, precisa ser preservado contra esses ataques do Gramsci, né, dos intelectuais, do PT, do socialismo, da Europa, que vieram a contaminar o mundo inteiro no financeiro, e hoje as pessoas não conseguem mais sobreviver, não conseguem mais viver do seu trabalho, da sua honestidade. Elas têm que apelar para a corrupção, para o mal, e elas se desviam, e muitos cristãos estão fazendo isso e estão se perdendo. Está um verdadeiro inferno a sobrevivência na Terra, principalmente para os mais jovens, e a formação das crianças e dos jovens está com muita dificuldade. Então é essencial que a gente guarde essa ferramenta importante, que é a sã palavra. Vamos continuar, que nós já estamos 12 minutos, não queremos prolongar demais. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que ele foi confiado. Essa sã palavra, essa sã doutrina é um tesouro que nós temos que preservar. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonha das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Então, Onesífero ficou fiel, né? E outros abandonaram Paulo nessa hora do seu julgamento final de Nero. Quanto a você em Roma, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Então aqui ele está orientando para a formação de discípulos, formação de presbíteros nas cidades da Ásia. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Então a carreira cristã é como a do soldado, a coragem do soldado, o esforço do atleta e a paciência do lavrador, do agricultor. Lembre-se de Jesus Cristo, está dentro dos nossos descendentes de Davi, segundo o meu evangelho, por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então nós temos pecado, nós somos pecadores, mas Cristo continua sendo fiel com o Espírito Santo, dá arrependimento para nós levantarmos das nossas quedas como cristão e prosseguirmos
sem o negarmos. É o perigo do cristão negar a Cristo, porque Cristo o negará. E não podemos negar nossa sã palavra, nossa sã doutrina, a dos excelentíssimos apóstolos e Messias, também não. E se já morremos com ele, também com ele viveremos. Não importa se a gente viva ou morra nesse mundo violento que nós estamos vivendo, nesse mundo infectado que nós estamos vivendo. Nós temos essas promessas de vida eterna. Relembre todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então essa palavra, além de preservá-la, nós precisamos nos habilitar, nos capacitar a desenvolver, a estudar. Por isso estou fazendo os estudos para você, que você faça os seus estudos diariamente, para sermos obreiros aprováveis, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Então a gente não deve ficar fazendo fofoca, porque no fundo a gente se considera melhor do que os outros quando a gente faz fofoca, né? Então a gente não perde tempo com isso, procura ajudar aqueles que estão precisando, procura fazer coisas do lado positivo. E vede igualmente os falatórios de profano, pois se entregam a isso, avançarão cada vez mais na impiedade. O problema dessas conversas e dessas fofocas é que a impiedade vai aumentando, aqueles que não largam essas coisas. Além disso, a linguagem deles corre como câncer, entre eles, então, Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com que de coração puro invoca o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Os laços do diabo a gente precisa se livrar com oração, com a súplica, com o estudo, porque eles existem. O jugo do diabo, os laços, as algemas, as cordas. Nós vemos muito testemunho de irmãos que se soltaram dessas coisas do diabo com a cruz de Cristo. A cruz é o segredo, porque ela revela quão grave é os nossos pecados e quão grande é o sacrifício de Deus que ele pagou com sangue para nos salvar dos nossos pecados. Então, ele fala do vasos de honra, que naquela época não tinha banheiro, né? Então, os vasos eram usados como banheiro. Esses eram os vasos de desonra, eram de sujeira, de excremento, coisas do demônio. Nós devemos evitar isso. Nós devemos ser um vaso que não acumula porcaria de cinema, de televisão, de internet, lixo, né? Lixo que faz com que a mulher não seja mãe, não seja boa dona de casa, que o casal não seja uma família, que os filhos fiquem abandonados. Todo esse lixo degenerativo da família, da igreja, da nossa mente, nós devemos botar no vaso de excremento. Não devemos dar valor nem honra a essas porcarias de televisão, de internet, de livro, de literatura que nos levam à família, à igreja, à nossa mente, ao lixo, né? Ao vaso de lixo. Mas para que nós sejamos um vaso de ouro, de prata, de honra, do Espírito Santo, da luz, da sã doutrina, das sãs palavras de Deus. E como a igreja é grande, vai haver vasos que vão acumular lixo, infelizmente, né? A gente tem altos e baixos. E Paulo também exorta ao jovem Timóteo que fuja das paixões carnais da mocidade, né? Educar as paixões carnais, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Mas não é essa justiça que a gente está vendo aí corrupta de tribunais humanos. Justiça de Cristo, a justiça da honestidade, os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não prostituir, não mentir, adorar a Deus, não ser ateu, satanista, né? Então, inventar e evitar discussões e brigas, né? E iras e discórdias. E
deve ser o servo do Senhor, não deve andar metido em briga, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão se opõe a ele, a expectativa que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que os amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres todas tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres existiram, Moisés também existem a verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles virá evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então aqui é um mau exemplo, é as consequências de não guardar as sãs palavras e a sã doutrina e o Evangelho de Cristo. Então você é esse homem que você está vendo aí na rua todo dia, toda hora, no trânsito, na empresa, no trabalho, e mulheres, né? Atrevidos, traidores, convencidos, amigos dos prazeres, caluniadores, sem afeição natural, implacável, arrogante, blasfemador, desobediente dos pais, egoístas, avarentos, orgulhosos. Isso você está vendo toda hora na sua volta. São pessoas que não guardam a sã doutrina, não guardam a sã palavra, não praticam, não oram, não estão com Cristo, nem têm o Espírito Santo. E como Jambres e Janes, que resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade do Evangelho, a sã doutrina e a sã palavra, mas esses não irão longe, não irão longe. De repente haverá o que nós estamos vendo, toda a humanidade como um escravo de máscara, sem poder falar, sem poder abrir a boca, com medo um do outro, acusando, denunciando o outro, todo mundo vivendo como escravo no meio da rua. Aí toda essa sociedade começou a pensar nessa ONU, nesse governo mundial, nesse progresso do modernismo, satanismo moderno, dos pagãos, e está aí a vergonha mundial que está, né? Porque abandonaram essa doutrina, essas palavras, foram falar da sua verdadeira ciência moderna, né? Grande ciência moderna. Está aí a conclusão, está aí o resultado no mundo inteiro. Quando se abandona, começa a se degolar os cristãos, expulsar os cristãos do Oriente. Está aí as guerras, os foguetes, as explosões, aumentando cada dia mais. Então Paulo está nos dizendo, o excelentíssimo Paulo está nos dizendo, a insensatez deles está aí evidente. Está aí evidente. Como foi a de Janes e Jambres, que resistiram à lei de Moisés. E a resistir à palavra, a sã doutrina do Evangelho, ainda vai ter consequência ainda pior do que aquela que teve a Janes e Jambres, né? Mas você tem seguido de perto meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As minhas perseguições e meus sofrimentos, quais tive de enfrentar em Antioquia e Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então está aí um caçando o partido PT, caçou aí, né? Foi caçado pelo PSDB, agora o PSDB está sendo caçado pelo governo, pelo Estado agora, que mudou. E eles estão aí, quem nunca pensava que ia para a cadeia ou queria ser processado, começa a ser caçado, ser processado, perverso, impostor. Está ainda pior, né? Enganou e agora está pagando preço. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque não havia o Novo Testamento naquela época. Então, os cristãos usavam as escrituras judaicas e Timóteo, a sua avó Lloyd, né, e a sua mãe Eunice tinham conhecimento da lei judaica, do Salmo, dos profetas, e ele foi criado desde pequeno com essa inspiração das escrituras sagradas para fazer a boa interpretação, boa hermenêutica de Cristo na lei e nos profetas. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então aí vê por que o mundo está na situação. Não tem escritura sagrada, então ele não consegue justiça, ele não consegue ser educado, ele não consegue correção, ele não consegue admoestação, repreensão, ele não consegue ensino. E o ensino está só porcaria, né? Você tem
ensino aí do gênero na escola, que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, né? Que pode adorar o diabo, ou a Deus, ou o Cristo, ou o demônio, a opção, é só animismo, é uma bagunça infernal na cabeça do jovem, das crianças. Saia disso. Creia na autoridade apostólica dessa geração, que não vai haver geração de professora melhor, de professor melhor do que essa apostólica e messiana de Jesus na cruz. Não, não vai haver, nunca houve, nem nunca haverá autoridade maior do que essa, nem governador, nem presidente, nem deputado, nem senador, nem juiz, nem promotor, que terá mais cultura, mais verdade, mais saber, mais ciência do que essa geração apostólica, essas escrituras sagradas, proféticas e messiânicas. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, essa é garantido. Deus inspirou essa sabedoria, essa ciência que está nas escrituras, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Seja perfeito, seja perfeitamente habilitado e seja salvo e tenha a vida eterna, depois que o sopro de vida nos for levado por Deus, diante de Deus e de Cristo Jesus. Capítulo 4, final, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu rei. Peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então aí é o que nós estamos fazendo, ensinando, exortando. Pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário se rodearão de mestres, segundo as próprias cobiças, como que sentindo conselho nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, entregando as fábulas. Então essa sabedoria do mundo, essa ciência é falsa, não corresponde à realidade. A Terra é imóvel, circular, e não está girando, o céu não está cheio de planetinha, cheio de macaco, cheio de novas terras, não, isso tudo é mentira, a Terra é plana, circular, tem Isaías 40, 22, Newton, esses ocultistas, Einstein, Copérnico, com os papas corruptos, foram criando uma falsa ciência, enganando a mente, o imaginário, porque se você controlar o imaginário humano, você controla a mente humana. Você põe as cadeias de Satanás, o jugo de Satanás na sua mente, no seu pescoço, na sua mão, não sabe que Deus está acima, do Epurano, do firmamento do céu, e vai julgar aqui na manifestação, como Paulo nos diz. Ele vai descer, como descia lá na tenda de Moisés, e deu a lepra para Miriam, na frente de Arão e na frente de Moisés. Miriam desafiou a autoridade de Moisés, como muitos desafiam a autoridade dessa palavra apostólica do excelente Paulo, do excelente Messias Jesus Cristo. E Deus então desceu, eu creio que foi Jesus desceu naquela tabernáculo lá no deserto, na frente do povo, lá na frente, chamou Arão, chamou Moisés e Miriam e disse assim: vem cá, vão os três ali para frente do tabernáculo, eu vou descer na nuvem de luz, de fogo. Desceu, chegou lá e falou para Miriam desse jeito: por que eu falo em sonho com os outros profetas, mas Moisés, que é fiel na minha casa, eu falo com ele cara a cara, ele me vê e falo com ele. Quando ele sai de lá, o rosto dele está brilhando da minha glória. Como é que tu teve a audácia, o destemor, né, de desconfiar e de agredir, de blasfemar contra a autoridade do meu servo Moisés, Miriam? E aí Deus se retirou. Quando se retirou, ela ficou branquinha de lepra. Já julgou na hora, Jesus já julgou na hora ali a rebeldia de Miriam. Aí Moisés: ai Jesus, não faz isso não, meu Deus, Yahvé, deixa minha irmã livre, limpa. E Deus já sabia que Moisés era humilde, que Moisés era um servo de Deus, que iria interceder por Miriam. E Deus já preparou a resposta, disse assim: vem cá, se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela não ia passar 7 dias para se purificar, segundo o costume da terra? Então bota ela 7 dias fora do acampamento, depois eu curo a lepra dela. Fez isso. Deu uma lição a Miriam. Veja, e aquela lei é o castigo de lepra. Imagina essa lei do sangue santíssimo, do Filho de Deus que pagou os nossos pecados, se nós recusarmos essa autoridade, essa ciência do sangue de Cristo. Imagina qual vai ser o castigo que vai receber as pessoas que fizerem isso. Então Paulo vai dizer assim: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então essa semana da arte moderna, do modernismo, satanismo moderno, de Mário de Andrade, de Oswaldo de Aranha, essa porcaria toda aí que está fazendo 100 anos, daqui a 2 anos vai fazer 100 anos que essa porcaria está no país, contaminando o jovem. A USP, as universidades, o que trouxe esse modernismo? Porcaria, prostituição, droga, rebeldia,
não trouxe nada que preste, nada. Derrubaram aquelas construções antigas e botaram construção de vidro, que ninguém vai visitar para ver porcaria de prédio de vidro. Aqueles prédios mais bonitos, demoliram tudo como no centro do Rio de Janeiro, né, em várias cidades no mundo. Esses modernistas aí fizeram só porcaria. E agora, depois de 100 anos, vai comemorar agora, no ano 2022, essa porcaria de satanismo moderno, deixaram de ir para a missa, deixaram de ter fé, deixaram de ter comunhão com Deus, de acreditar na autoridade, na ciência apostólica, toda essa porcaria. Espero que agora, com 100 anos, a gente se livre desse jugo do satanismo moderno, né? Do modernismo, Mário de Andrade, Zadarã, porcarias, né? Cadê o amor, o respeito ao casal, o respeito ao amor, a consideração do amor conjugal, a fidelidade, não animalescas, bestiais, né? Então agora nós estamos vendo que a humanidade sofreu 100 anos com essa porcaria. E a Europa está sofrendo mais ainda, porque surgiu isso aí lá, né? Com esse morro, esse negócio de comunismo francês, Partido Comunista Francês, está aí esse monstro, essa China aí, criada por esse Partido Comunista Francês, e esse laboratório financiado por essa França de Macron, né, de outros. Então aí nós estamos aí nessa situação satânica do mundo, terrível. Jesus está voltando para julgar, como ele diz nesse capítulo 4. Mas ele exorta-nos a fazermos o trabalho de um evangelista, cumprir plenamente o nosso ministério, ser sóbrio, suportar essas aflições que nós vivemos. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, o amor à vinda de Cristo é a garantia dessa coroa de vida, de justiça, de alegria e de gozo eterno na comunhão dos irmãos. Paulo combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E agora a libação, que é o sangue dos animais sacrificados nos tempos pagãos, né? E também na purificação do templo dos judeus, no antigo tabernáculo. Hoje nós somos purificados por esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O mundo todo está santificado por esse sangue que caiu lá no Monte Sião de Jesus Cristo. E ele guardou e vai partir, vai ser degolado pelo imperador Nero. Empenhe-se por mim, por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Essas são províncias romanas do Império Romano. Tito foi para a Dalmácia porque ele já tinha terminado em Creta, né, a sua missão de bispo. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e trago junto com você, pois me é útil para o ministério. Então Paulo, aquele Marcos, né, primo de Barnabé, ele se reconciliou. Ele tinha brigado com Marcos, no final da vida ele reconcilia-se. Quanto a Tico, mandei-o para Éfeso, e quando você vier, traga a capa que deixou em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Talvez ele tenha sido preso lá em Trode, na pressa esqueceu seus livros, deixou de levar alguns dos seus pertences nessa sua segunda prisão. Alexandre Ferreira me causou muitos males, o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também, você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, carta de despedida, de testamento de Paulo a Timóteo, o verdadeiro filho dele. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isso não me seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então ele escapou então da tortura, da morte por feras no circo, né? E mais não escapou da degola. O Senhor me levará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então ele estava abandonando o reino do Império Romano Terrestre e estava indo para o reino celestial, depois de degolado com a coroa da justiça na cabeça. A ele glória para todos sempre, amém. Dê saudações a Priscíacra e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixou doente Mileto, faço o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações, o mesmo faz o prudente Cilino, Cláudio e todos os irmãos. O Irineu parece um patriarca, diz que Lino foi o primeiro bispo de Roma, Cilino. O Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. Então, se você realmente quer aceitar a autoridade das palavras da Santa Palavra de Jesus, da Apostólica,
e do Evangelho na sua vida, no seu coração. Pega a palavra, estuda todo dia, até o fim da sua vida. Faça essa oração. Senhor, eu entrego, confesso, me arrependo dos meus pecados, abandono esse mundo, essa cultura que eu tenho, toda essa verdade que eu conhecia, que eu achava que era esse meu destino, sejam agora levados pelo caminho que é o Senhor Jesus Cristo na cruz. Me santifica, perdoa meus pecados e me dá todas as promessas boas da vida eterna em Cristo Jesus. Você que está querendo se reconciliar, faça também essa oração. E você que está na paz, abençoe o Senhor, levante seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor respondesse o seu rosto, te deu o shalom, te deu a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse que vos falou, Aleph, Ministério da Igreja de Jesus. E esta carta foi escrita no ano 60 do primeiro século, próximo do ano 60, Paulo foi executado. E a gente pode imaginar Paulo indo com aquele carrasco, baixando seu pescoço para ser degolado, e a sua alma vendo a sua coroa de vida eterna e descanso. Que Ele nos dê também perseverança, como deu a Paulo na nossa carreira, de guardar essa fé, essa palavra, essa doutrina, até que o nosso sopro seja levado. Amém.